no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículos 4 até o versículo 6. Se você puder acompanhar na Bíblia, faça isso. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca se faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? Então temos aqui uma situação que nos recomenda muita seriedade quando, às vezes, passando por um problema, um perigo, em momentos, naquele momento nós fazemos um voto a Deus, nos comprometendo a qualquer coisa, a fazer pela obra de Deus. Só que às vezes não tomamos cuidado e não respeitamos o voto que fazemos, e aí estamos pecando, porque não mantivemos a nossa palavra naquilo que prometemos a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que eu li na internet, e vou fazer a leitura aqui para vocês, de um caso verídico, internet de 18 de dezembro de 2012, neste mês, há dias passados, e um jogador de rugby, chamado Ewan Murray, da seleção de rugby da Escócia, não vai participar do jogo que vale uma vaga nas semifinais do Mundial de Rugby na Nova Aliança, porque fez um voto com Deus de não faltar aos cultos de domingo. Jornais internacionais contam que, em 2005, o jogador sofreu um acidente durante um jogo e ficou 10 minutos inconsciente na relva do estádio e mais tarde chegou a sofrer convulsões. Depois da sua internação, ele passou a professar sua fé em Jesus. Aliás, depois da sua internação, comecei a ir à igreja aos domingos de manhã e à tarde e também a ler a Bíblia, disse o jogador na ocasião para o site Scrum.com. De acordo com a imprensa escocesa, Murray, antes de se converter, tinha uma vida mundana. Mas depois desse acidente, ele mudou seu estilo de vida por completo. É basicamente tudo ou nada. Seguindo Jesus, não acredito em meias medidas no cristianismo. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem sou eu para ignorar algumas delas? Disse Murray, 21 de dezembro de 2009. Quando ele anunciou que não jogaria mais aos domingos, hoje Murray tem 31 anos, joga para o time Newcastle Falcons da Escócia e vai jogar contra o time Los Pumas da Argentina no próximo domingo. É isso mesmo. Ewan não vai jogar domingo por causa da sua fé religiosa, disse o porta-voz da Federação Escocesa. A agência AFP. O treinador disse que o time não será afetado pela decisão do religioso. Mas aqui está uma pessoa
de conceito mundial, jovem, jogador de rugby, que faz um voto a Deus depois de passar por uma situação de enfermidade, em que teve convulsão por 10 minutos, e ele faz um voto a Deus de respeitar o domingo como o dia do Senhor, estar na casa de Deus pela manhã e pela noite. O que você diz de uma situação dessas, de alguém fazer voto a Deus nesse particular? Nós dizemos que o domingo é, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, João declara: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor porque Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. E se você ler o Salmo 118, versículos 22 a 24, eu vou ler. Este salmo é profético. Diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isso, maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então aqui é fácil você interpretar este texto bíblico. A pedra que os edificadores rejeitaram. Quem é esta pedra? Claro que todo mundo sabe, de acordo com Atos 4, versículo 12, que Pedro apresentou Jesus como a pedra rejeitada. E esta pedra, como sabemos, foi rejeitada na sexta-feira, quando se deu a morte do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui em Atos 4, versículo 12, esta colocação: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Estou lendo em Atos 4:11. A qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, a pedra rejeitada, Jesus morreu na sexta-feira, meio-dia mais ou menos, 3 horas da tarde, antes de começar o sábado, que começava às 18 horas, seu corpo foi tirado da cruz, levado por José de Arimateia para o seu sepulcro, e domingo pela manhã, as mulheres foram ao sepulcro para levar especiarias para derramar sobre o corpo de Jesus e encontrar o túmulo vazio, porque Jesus tinha ressuscitado. Diz aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 9, Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Primeiro dia da semana, domingo. E o que diz o texto do Salmo 118, versículo 24? Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Algum dia você já fez algum voto nesse sentido, de estar presente na casa de Deus aos domingos, pela manhã, pela tarde, pela noite? Ou você não considera isso? De manhã você está na feira, está na praia, à tarde você dorme bem, porque você almoçou muito bem, a esposa não pôde vir para o culto, e teve que preparar um lauto almoço. E domingo, à noite, talvez sim, talvez não,
comparece, mas sem muito compromisso. Então, irmãos, nós precisamos ser mais decididos na vida espiritual, na vida cristã, para que nós estejamos buscando a Deus com verdade, com sinceridade, para que a nossa vida cristã tenha uma continuidade e não aconteça o que se dá frequentemente, que crentes, depois de um ano, 2 anos, estão com a sua carreira interrompida por fraqueza espiritual, por não ter prazer de estar na casa de Deus, e assim uma sucessão de acontecimentos que vão levando ao afastamento de Deus. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Temos aqui o voto de Daniel. Você conhece o voto dele? Ele chegou à Babilônia como presa de guerra, era um moço instruído, bem educado, filho de pessoas nobres de Judá, foi levado para o palácio do rei Nabucodonosor, tratado de modo especial para conhecer a língua, os costumes da nação, se tornar futuro autoridade naquele país. Mas quando ele chegou, diz aqui, juntamente com seus amigos, entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4. E eles fizeram então um voto, Daniel fez um voto a Deus. Diz aqui o versículo 8, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pedia ao chefe dos eunucos que ele se permitisse não se contaminar. Um jovem fora de casa, ausente dos pais, diante de uma corte imperial onde havia de tudo que se pode imaginar de orgia. Chega e ele tem um propósito, faz um voto a Deus de não se contaminar. É uma decisão muito rara em nossos dias, quando um jovem toma uma decisão de servir a Deus em verdade, dedicado às coisas de Deus, interessado no estudo da Bíblia, um ganhador de almas. Daniel respeitou esse voto que ele fez? Respeitou. Ele tinha o costume, 3 vezes por dia, abrir a janela do seu quarto e orar a Deus. E ele fazia isso com regularidade. Então, irmãos, vamos ser crentes que quando fizermos um voto a Deus, e você fez um voto a Deus na hora do batismo, o irmão promete servir, ser fiel a Deus todos os dias da sua vida. A pessoa respondeu, sim, de acordo com a tua confissão e a ordem de Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É aquela pessoa que é fiel, como disse Paulo, até a morte, para poder receber a coroa da vida. Que Deus nos abençoe, que sejamos fiéis a Deus no compromisso que assumimos com Ele de servi-lo todos os dias da nossa vida. Vamos cantar.